Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor.
Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulse da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre. Onde é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo sempre vai ser aos pés do nosso Salvador. Bom dia a todos que aqui chegaram, né, para mais uma vez irmos aos pés do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e nos dê uma excelente semana. Que Jesus possa estar presente em cada momento da sua vida, não só da sua, mas também dos seus familiares. E é com esse espírito de estarmos no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Salvador, é que nós vamos dar início, então, a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E nós vamos agora convidar. Bom dia, Maiara! Bom dia, estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, que ótimo, bom dia para vocês, é um prazer estar aqui. Então, agora nós vamos dar início, Maiara, nós vamos fazer agora 2 orações. Eu vou fazer a primeira, tá? E você vai fazer a segunda, e logo depois você pode dar início à mensagem, tá bom? Então, Ok. vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, hoje o Senhor chamou a Maiara para trazer o pão quentinho do céu. O Senhor, com certeza, está desde então abençoando, inspirando a sua filha a falar aquilo que está no seu coração. Por isso, ó Deus, nós nos entregamos agora neste momento para ouvir a tua voz. Usa a tua serva. Fale através dela, em nome de Jesus. Amém. Bondoso Senhor, mais uma vez orando, nós clamamos, ó Pai, pela presença do Teu Santo Espírito nessa sala de consagração. Pedimos, Senhor, que o Senhor coloque as suas palavras em minha boca e que os corações que estão aqui ouvindo, eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Dá-nos entendimento e coloque em nós o senso de urgência nesses últimos dias. É o que oramos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Maiara, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vinda. Amém, muito obrigada. Tem algum problema se eu não filmar? Não, não tem, Maiara. Ah, tá. É que eu tô em viagem, eu tava numa fazenda, eu precisei vir aqui numa casa de uma irmã para conseguir internet. E aí eu não queria acordar eles ali, então eu tô aqui no carro, porque aqui é 1 hora a menos, né? Mas eu posso tentar compartilhar minha tela? Sim. Ok. Para poder ficar mais claro os slides. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, porque eu não sou muito entendida de. Talvez eu não consiga. Maiara, Sim, você está conectada através de um celular ou computador? de um celular. Pois, então não vai conseguir, minha amada, porque nós temos um problema com essa questão da Ah, ok. transmissão de tela pelo celular, na nossa sala, só pelo computador. Se Tá. quiser me enviar, eu posso transmitir. Eu acho que eu não vou conseguir. Ok. Opa, perdão. Acho que eu não vou conseguir. Eu até tinha deixado ali o computador. Só que ele tá carregando lá na casa e tá cheio de missionários aqui que a gente tá numa missão. Sim. Aí eu tô meio receosa de atrapalhar eles. Ok, Mas mas então não eu vou. consegue me enviar pelo telemóvel, pelo WhatsApp? Ou a apresentação, que eu ponho aqui para compartilhar, que eu estou no computador. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou saber fazer isso, não. Não? Tá bom. Aí eu vou. Eu vou lendo aqui. Ok, estão me ouvindo? Tudo certo?
Sim. Sim. Então vamos lá. O título dessa mensagem é O Maior Argumento. Eu tenho passado bastante essa mensagem nas igrejas, porque eu tenho entendido que ela é extremamente importante. Quando a gente vai lá em Gênesis 3:15, nós vemos que a gente entende que acontece um grande conflito. Jesus fala assim, Deus fala assim, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos que aqui a gente começa a ver o estabelecimento entre dois grupos que têm inimizade, uma guerra estabelecida, o conflito entre a serpente e o descendente da mulher. E Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Na criação de Deus, em Gênesis 1:27, nós vemos que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, tanto homem quanto mulher. Só que lá no capítulo 6, a gente verifica que o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na Terra e viu que todos os seres humanos, todos os seus pensamentos e propósitos eram maus. O que aconteceu que houve essa mudança? A entrada do pecado. Então você vê que esses dois grupos que foram estabelecidos, ele meio que segregou, né, que fez dois grupos diferentes entre a humanidade. Só que quando a gente vê o caráter de Deus, nós vemos a revelação da abnegação, enquanto o caráter de Satanás revela o egoísmo. Enquanto Deus constrói, Satanás destrói. E quando Satanás destrói, Deus faz a regeneração e Satanás faz a degeneração. Era preciso que fosse estabelecido algo para retomar na humanidade a imagem divina perdida. E a gente precisa entender como isso vai acontecer. A Bíblia fala que lá em Mateus 24:14, que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação das boas novas da salvação tem que ver com essa restauração da imagem divina perdida na humanidade. E somente quando isso fosse pregado ao mundo, através do exemplo do seu povo, é que então Cristo de fato retorna. Se nós queremos que Cristo volte, nós precisamos fazer parte desse povo que vai estar pregando o Evangelho do Reino. Tem um texto que está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 4, que fala assim, está no Área Adventista também, que é um livro que eu gosto muito. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é uma testemunha viva de seu virtual poder sobre o coração. Olha que interessante, a gente viu que o evangelho seria pregado e então viria o fim. E uma das maiores provas do evangelho, do cristianismo, é uma família o quê? Bem ordenada, uma família bem disciplinada. Por isso a gente precisa entender que se o inimigo ele conhece as escrituras e sabe desse texto, ele vai estar atacando a família. E para a gente finalizar a obra nessa terra, a gente precisa de uma reforma nas nossas famílias. Tá todo mundo me ouvindo normal? Sim. Ok. Ciência do Bom Viver, página 149, diz assim: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. E quando a gente olha para a sociedade, a gente não vê felicidade. Quando a gente olha para a igreja, a gente não tem visto êxito acontecendo. E quando a gente olha para a nação, a gente não vê uma nação próspera em diversos sentidos, inclusive no sentido econômico. Isso nos mostra que as influências domésticas estão falhando em fazer aquilo que está escrito lá, que é ser uma família bem ordenada e bem disciplinada, que é o que vai recomendar a verdade como nenhuma outra coisa para o mundo, no poder de Cristo. Então, se a gente entende isso, provavelmente nós chegamos à conclusão de que o inimigo que foi
estabelecendo ali uma inimizade entre Cristo e a serpente, né? Ele tem feito um ataque maligno às famílias, de diversas formas. Em Isaías 30:21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O inimigo, ele sempre estabelece extremos. E Isaías está falando aqui pra gente, não se desvie nenhum desses lados, a gente tem um caminho para seguir. Geralmente, a gente vê esses dois lados muito bem polarizados em todas as épocas da história da humanidade. Um faz guerra declarada contra a palavra de Deus, e outro tem uma aparência de piedade quando não constitui dentro de si a verdadeira piedade. Um exemplo é a Idade Média. A Idade Média, eles professavam acreditar em Deus, professavam estar ali passando a voz de Deus ao mundo, mas eles não tinham em si a verdadeira piedade, o verdadeiro reavivamento. Eles representavam o mal, eles traziam o opróbrio para a causa de Deus, falando em nome de Deus, sendo que, na verdade, não praticavam as suas obras. E aí, a gente tem a Revolução Francesa depois acontecendo ali, quando faz guerra declarada contra as escrituras, onde, como nação, o primeiro país se declara um país ateu. As escrituras são queimadas em praça pública e acontece ali o cumprimento de Apocalipse 11, a besta do abismo, que sobe do abismo. Muitas vezes a gente fala da besta das águas, da besta das terras, e esquece que Apocalipse também fala dessa besta do abismo, que se cumpriu na Revolução Francesa. Se eu não me engano, o capítulo 15 de Grande Conflito fala muito bem sobre isso. Então, o inimigo, ele sempre vai estar trabalhando com esses dois extremos. O fato de que a Idade Média foi guiada por Satanás, né? Ou seja, que o inimigo estava no espírito daquele povo que se dizia cristão, mas de fato não era, não faz com que o que dizia ser oposto daquilo seja correto. Assim como também o fato da Idade Média ter sido errada não significa que a solução para o problema que existia na Idade Média tenha sido a Revolução Francesa. Na verdade, nenhum desses extremos constituía a vontade de Deus. Estava acontecendo ali uma reforma, que era a reforma protestante. Aquilo sim estava sendo a voz de Deus em meio àquela época. Então, o inimigo, ele sempre vai trabalhar com esses extremos. A gente vai dar uma olhada aqui em os possíveis extremos. Não sei quantos conhecem a escritora Simone de Beauvoir. Ela é uma escritora do movimento feminista de segunda onda. Eu tenho palestrado sobre isso, tem uma série de palestras minhas no congresso de UIC, GYC, Brasil, onde eu destrincho melhor sobre o assunto, e ela fala assim: em minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Peraí, quem que fez a família? Quem que estabeleceu essa instituição? Quem que fala da nobreza, da maternidade? Né? Tem aquele texto de Lara Adventista que fala assim: nem o rei em seu trono tem função mais importante que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Quem que fala sobre isso? Quem que estabeleceu essas coisas como elas de fato são? O próprio Deus. A gente vê aqui um ataque direto às instituições que são validadas pelas escrituras. E eu até, geralmente, nessa palestra coloco um vídeo que foi feito um congresso da América Latina, acho que era mais aqui no Brasil mesmo, do movimento LGBT e do movimento feminista, onde um travesti, ele fala assim que o objetivo deles, de fato, é acabar com a família, porque é a família que traz as mazelas, segundo eles enxergam assim. E por que eles geralmente enxergam dessa forma? Geralmente eles enxergam dessa forma porque, de fato, muitas pessoas que estão no sistema de uma família usaram mal os seus papéis, desobedeceram a Deus em seus papéis e trouxeram o próprio pecado de Deus. Muitos homens, às vezes, professando, não, as mulheres precisam ser submissas ao marido, o que de fato é verdade, mas tem a forma correta disso acontecer, né? Eles oprimiram as mulheres falando que estavam fazendo aquilo em nome de Deus. Mas a questão é que eu não preciso de um movimento onde quer
propõe uma revolução sexual e subversão de valores, de papéis, para poder restaurar aquilo que a palavra de Deus nos mostra como restaurar. Eu preciso entender qual é o caminho entre esses dois extremos. E o Senhor, ele é muito ansioso em nos falar isso, afinal foi ele que falou que o maior argumento em favor do evangelho é uma família bem ordenada. Se ele falou, ele tem as respostas e ele tem os métodos para fazer com que as famílias sejam restauradas, visto que essas famílias estão com seus valores e papéis subvertidos, estão acabadas, e vocês sabem muito bem disso. Quantas e quantas mães talvez estejam aqui que os seus filhos já não estão mais nos caminhos de Deus, que às vezes têm um relacionamento conturbado com seus esposos, que vê famílias na igreja se desintegrando, adultério, pornografia, familiaridade indevida, tantas e tantas coisas acontecendo. A gente precisa entender o que nós precisamos fazer para restaurar o nosso lar, para que, através do nosso lar, a gente consiga finalizar a obra nessa terra. Em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, diz assim: tudo quanto torna o homem varonil e feminil a mulher é um reflexo do caráter de Cristo. Lembra que a gente leu lá em Gênesis 1:26, que quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança? Uma das maneiras que o inimigo tem tentado tirar essa imagem e semelhança de Deus na humanidade, porque ele odeia Deus e não quer ver isso em nossa vida, é através da subversão dos papéis, tornando os homens femininos, as mulheres varonis, subvertendo ali o que cada um deveria estar fazendo no lar, falando que esse negócio de papéis, na verdade, isso é uma construção social que causa opressão a todos nós. Enfim, é o que o inimigo tem feito, tem falado, e ele tem conseguido com êxito. Cada vez a gente vê mais homens que não assumem seu papel de sacerdote no lar, mulheres que não assumem o seu papel de rainha do lar, e a gente vê a situação numa grande catástrofe. Só que aquele que começou a boa obra em nossa vida não terminou ainda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde essas coisas estão acontecendo, esses ataques do inimigo que a sociedade está fazendo através de ideologias e tudo mais, está fazendo para subverter os papéis de identidade dentro do nosso lar. Aliás, Cristo, ele faz um papel de restauração para o lar. Então a gente vai ver um pouquinho agora como que a gente pode restaurar o nosso lar e aplicar dentro de nossas vidas o propósito de Deus na família. Está escrito em manuscrito 16 de 1899 assim: Cristo veio para corrigir esses males, e seu primeiro milagre foi realizado por ocasião de um casamento. Assim anunciou ele ao mundo que o casamento, quando puro e enobrecido, é uma sagrada instituição. Você vê que Deus, ele não tenta acabar com a família porque algumas famílias não deram certo, mas ele vem para mostrar como que o casamento ele deve ser feito, quais os princípios devem ser observados, restaurar essa instituição que existe desde a fundação do mundo. Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nesse momento a gente vê o primeiro casamento sendo estabelecido. E esse deixar pai e mãe, ele não se refere somente ao aspecto físico, de sair da casa dos pais, o que hoje muitas vezes nem tem observado isso, infelizmente, casam sem... vivem numa educação que não aprendem a se sustentar de verdade, demora-se muitos e muitos anos no preparo para isso, não tem responsabilidade nenhuma, casam e ficam dependendo dos pais, e isso causa diversos problemas. Mas esse deixar pai e mãe não é somente no aspecto físico, mas no aspecto emocional, no aspecto espiritual também. E isso é muito importante falar, não sei quantas aqui têm filhos em idade de casar, ou talvez ainda não tenham casado, pessoas que não tenham casados aqui. A gente precisa entender que uma pessoa que está deixando a casa dos pais
precisa ter responsabilidade para assumir os papéis que existem dentro do lar. Se ficar dependendo dos pais para isso, não está pronto para o casamento, não está apto para isso. Lá em Lar Adventista, página 212, diz assim: o pai é o legislador divino em sua família. É o colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios. O homem que sai do seu lar para então cuidar de uma esposa, cuidar dos seus filhos, ele precisa ser o legislador da sua casa. Ele precisa estabelecer princípios elevados. E se é um homem omisso que não tem capacidade de fazer isso, ele não está apto para assumir essa responsabilidade. Agora, se é um homem que já casou, já tem a responsabilidade, não tem mais como voltar atrás, porque de fato não tem, depois que assumiu esse compromisso, a gente não tem mais a opção de sair, né? Não por Deus. Precisa, então, fazer uma reforma. Se os homens não têm sido legislador, precisam, então, assumir esse papel. Além disso, também diz assim que o pai, ele é o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, confessando os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. O pai, o homem da casa, ele é responsável pela espiritualidade da esposa e dos filhos. Ele é considerado como Cristo na igreja, ele é o cabeça do lar. E ele é o que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, porque um dia ele ele precisa apresentar diante de Deus a sua esposa pura e imaculada, bem como seus filhos. Essa é uma responsabilidade extremamente importante. Homens, não sei se tem homens aqui, enfim, mas se vocês não têm sido sacerdote do lar, comecem a assumir essa função. E uma das melhores maneiras para começar isso é através da sua espiritualidade, do seu momento pessoal com Deus, do seu momento de consagração. Agora, sobre as mães, como eu disse, a mãe é a rainha do lar e os filhos são seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. Vejamos só, um movimento onde ataca a maternidade, com certeza não está em harmonia com a palavra de Deus, porque Deus, ele traz aqui a posição da mãe a uma posição que anjos não desejariam algo mais elevado. Está escrito lá em Lar Adventista também. É digna essa posição. É a posição mais bonita que existe na Terra, é a posição do maternar. Sua influência no lar deve ser excelsa. Sua palavra, lei. Hoje nós temos visto que os pais não têm tido autoridade dentro dos seus lares. Muitas vezes os filhos têm mandado nos seus pais. E vem sido tratado uma questão de igualdade entre pais e filhos e tal, e sido esquecido que existe uma hierarquia para o bem e para a ordem. Isso é importante para o imaginário dos filhos, né? Se é cristã, sob o governo de Deus, se imporá o respeito dos filhos. Os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como uma escrava cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando os mandamentos sobre mandamento, regra sobre regra. Eu estou gestante agora de 19 semanas, estou no 5º mês de gravidez, e desde que eu soube dessa notícia, né, de que eu estou esperando um bebezinho, eu e meu esposo, a gente tem orado muito para que Deus nos ajude em seu poder a cumprir o papel que nos corresponde, o dele como pai, o meu como esposa, como mãe. E a gente vê que é uma obra muito séria, porque a gente vai estar formando o caráter das crianças, dos nossos filhos, para o tempo e para a eternidade. Muitas vezes a perdição dos nossos filhos foi determinada pelas nossas ações e más escolhas. Por isso, nós precisamos assumir os nossos papéis como pais e mães para educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E se tem alguém aqui que ainda não tem esse papel, que ainda não é esposo ou esposa, saiba que dentro do lar você precisa respeitar isso dos seus pais. Como diz aqui, tratando a mãe como uma rainha de fato, não como uma escrava.
tentando ajudá-la, aliviando suas necessidades. Quando a gente vai em Desejado de Todas as Nações, se eu não me engano, no capítulo 7, que fala em criança, da vida de Jesus, da infância de Jesus, nós vemos que Jesus, ele era o filho que nós precisamos aprender a ser, sempre adiantando as necessidades dos seus pais, sendo respeitoso, honrando, mesmo quando seus pais falam alguma coisa que não está bem de acordo com as escrituras, que já aconteceu isso na vida de Jesus. Ele fala, cumprir, é tratar dos negócios de meu pai, mas ele fala isso com amor e com respeito. Assim a gente também precisa fazer. Efésios 6:1 diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E se os filhos não têm obedecido os pais, muitas vezes é por uma falta dos próprios pais, de não ensinarem essa obediência por preceito e por exemplo, por amor. Eu estava lendo, estou fazendo um ano bíblico junto com o Espírito de Profecia, e agora a gente está lendo Desejado de Todas as Nações, e tem aquele capítulo de Jesus em criança, que fala assim, quando a gente quer cuidar de uma criança, a gente precisa perguntar para um jardineiro como que ele cuida de um lírio. E esse cuidado não é através de agressão, de forma grosseira, mas é um cuidado delicado para não quebrar aquelas hastes tão frágeis. É um cuidado que é feito dia a dia com bastante paciência. E assim a gente precisa fazer com os nossos filhos, um cuidado dia após dia, regado de amor e paciência. E nós temos conselhos muito preciosos no livro Orientação à Criança, no livro A Área Adventista, Fundamentos da Educação, conselhos aos pais, professores e mestres. Se nós temos essa responsabilidade que foi confiada a nós, dada por Deus, nós precisamos estudar a melhor forma de desempenhar. Eu li na Orientação à Criança essa semana que fala assim, a negligência dos pais em estudar e aprender a como educar melhor os seus filhos é pecado. Sim, pecado, porque a gente responde diante de Deus. Essa falta de cuidado com as preciosas ovelhas do Senhor que foi confiadas a nós. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas agora, como que eu vou fazer isso? Eu casei mal, meu esposo não é cristão, bebe, faz um monte de coisa, enfim. Ou a esposa, ou o esposo falando isso da esposa. Primeira coisa que a gente precisa aprender quando casa é arcar com as responsabilidades que Deus nos deu. Não é brincadeira casar. Por isso que é tão importante que aqueles que não casaram ainda se atentem à melhor maneira de escolher o seu cônjuge. Porque depois que você assume a responsabilidade, você só pode se divorciar diante de Deus se o outro cometer adultério. Isso no sentido, assim, conduta sexual, né? Um livro muito importante do Espírito de Profecia, fala isso no sentido de você depois adquirir um novo casamento. Então você precisa arcar com as consequências, com as responsabilidades. Se você assumiu esse BO, você precisa, no poder de Cristo, lidar com ele. Ninguém vai casar com alguém que já esteja pronto, 100%, perfeito, apto em todos os sentidos da vida. Por isso é necessário, dentro do casamento, ter o perdão, ter um novo espírito, buscar em Cristo um novo coração. Porque nós precisamos arcar com essa responsabilidade e precisamos aprender a mudar a atmosfera do nosso lar. Se a nossa família não tem sido uma bênção, não é simplesmente descartando, jogando fora, saindo, divorciando, que a gente vai conseguir recuperar isso. Aquele que um dia decidiu restaurar em nós a imagem divina perdida, nos faz participantes da obra de redenção, ao nos dar a possibilidade de redimir as nossas relações matrimoniais. E agora a gente vai começar uma parte aqui que fala sobre como a gente pode mudar a atmosfera do nosso lar através de coisas que são muito pequenas e simples, mas essas são coisas assim que, infelizmente, a maior parte das pessoas acabam deixando de lado, e é o que torna a vida matrimonial, a vida familiar, um inferno. Provérbios 17:1 fala assim, melhor
é um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Olha só, aqui fala que mesmo que o nosso lar seja simples, se houver paz e tranquilidade, uma atmosfera onde a presença dos anjos estejam, é muito melhor do que ter uma mesa com banquete e ter tudo bom e do melhor. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Quantas e quantas famílias têm muito dinheiro, têm a casa dos sonhos, não falta absolutamente nada, tem tudo do jeito que quer, como quer, na hora que quer, mas não tem paz e tranquilidade. E muitas dessas pessoas trocariam tudo que elas têm para ter o que uma família simples tem, que é a paz e a tranquilidade. Como que a gente pode fazer isso? Olha só. A primeira parte está lá em Testemunhos Seletos, volume 1, que fala assim: cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras. E a esse respeito, conseguiremos grandes vitórias. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás e achamos-nos sujeitos a ele. Muitas vezes são as nossas palavras que têm trazido mazelas para dentro do lar. Olha só, ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação, olha só, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. Que sério isso? É uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Como tem sido as nossas palavras dentro do lar? Tem até aquela brincadeirinha, né? Tem aquele pastor que fala, evangélico, que fala muito de família, que fala assim, que no início do casamento, no início do namoro, é tudo bonitinho, o bichinho, não sei o quê, e depois que casa, esses bichinhos crescem e já começa a chamar de tudo quanto é coisa. Isso não precisa ser a nossa realidade. Isso não é para ser a nossa realidade. E nós precisamos submeter o nosso temperamento a Cristo, para que a gente consiga dominar as nossas palavras e as nossas palavras reproduzam o que Cristo estaria dizendo em nosso lugar. Muitas vezes, por palavras irritadas, pronunciadas em momentos incorretos, a gente traz a presença dos anjos de Satanás para dentro do nosso lar. E assim, não temos trazido o maior argumento a favor do evangelho, que é uma família bem ordenada, bem disciplinada. E assim, o evangelho não tem sido pregado a todas as nações. Não tem sido pregado ao seu vizinho que escuta aquela gritaria. Não tem sido pregado à sua família que testemunha aquilo, porque a esposa fala mal do esposo, porque o esposo fala mal da esposa para tudo quanto é lugar, quando a nossa boca deveria ser a sepultura das faltas do nosso cônjuge. Precisamos, pela graça de Deus, submetermos o nosso temperamento e dominar nossas palavras, para que a gente alcance as vitórias dentro do nosso lar. Como tem sido a alegria no lar? Às vezes a gente acha que a alegria é um sorteio. Tem as pessoas que são alegres e aquelas que não são alegres. Eu, infelizmente, fui sorteada com a tristeza e acho que as coisas são assim. Quando, na verdade, nós somos responsáveis pela alegria que sentimos, sim, ou pela tristeza que sentimos. As circunstâncias não devem moldar aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos precisa ser dominado pela razão e pela consciência. E se nossa razão e nossa consciência estão consagrados a Cristo, a gente tem motivo de alegria até nos momentos de aflição. Claro que existem aqueles momentos que a gente fica triste, mas é uma tristeza diferente, sendo que a gente pode mudar essa atmosfera muitas vezes, mas a maior parte dos motivos das tristezas são por conta disso aqui. Vamos ler. Está lá em Lar Adventista, página 430. Não permitais que as perplexidades e tristezas da vida diária aflijam vosso espírito e vos anuviem a fronte. Sabe quando você fica com a fronte assim franzida? Fala aqui que a gente não precisa permitir as perplexidades e tristezas da vida diária, que não está negando que existam perplexidades e tristezas. Está falando que a gente não pode permitir
que elas anuviem em nossa fronte. Continuando. Se o permitirdes, tereis sempre alguma coisa que vos atormente e aborreça. Afinal, a gente está no mundo de pecado. Sempre vai existir perplexidade e tristeza. Olha esse texto aqui, eu achei muito importante. A vida é aquilo que nós a fazemos, e aquilo que procuramos, encontramos. Uau! A vida é aquilo que nós a fazemos. Se a nossa vida tem sido uma vida extremamente de pesar, de fracassos, de derrotas, é porque nós a temos feito assim. Precisamos primeiro dominar as nossas palavras para mudar isso e mudar a nossa esfera de alegria. Como? Olha só. Se olharmos as tristezas e perplexidades, se estamos num estado de mente de molde a ampliar pequenas dificuldades, encontraremos quantidade. Quantidade delas para nos absorver o pensamento e a conversação. Mas se olhamos o lado brilhante das coisas, encontraremos o suficiente para nos fazer alegres e felizes. Se dermos sorrisos, eles nos serão devolvidos. Se falarmos palavras prazerosas e alegres, elas nos falarão em retorno. Como que a gente simplesmente pode mudar isso? Sorria mais. Fale palavras mais alegres e mais prazerosas. Não foque nas tristezas e perplexidades, porque elas existem, tem de monte. Para de olhar para os espinhos e olhem para as rosas. Desviem o olhar das coisas ruins e coloque seus olhares em Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Ele é motivo suficiente para nos dar alegria. Vamos tentar se fazer como Paulo. Paulo é o apóstolo que mais falava de alegria. Falava, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. O tempo todo ele falava sobre manter um espírito de gratidão, que é algo que também traz muita alegria. E logo Paulo, que foi açoitado, que foi xingado, que foi apedrejado, que foi tantas coisas. Como que ele conseguia encontrar alegria? Porque os olhos dele não estavam fixos nas coisas temporais desse mundo, nas perplexidades e nas tristezas, e sim na alegria da salvação. Assim precisa ser a nossa vida. Às vezes a gente sorri para as pessoas que estão na rua, sorri para as visitas que estão ao nosso redor, e nos esquecemos de sorrir para aqueles que estão dentro dos nossos lares. Que sério isso! Que sério que muitas vezes a gente deixa os melhores pratos, as melhores roupas, as melhores palavras para quem vem de fora, e para quem vem de dentro tem o nosso pior. Não tem como lar ser feliz desse jeito se a gente fica cultivando esse tipo de espírito dentro da nossa casa. A gente precisa tomar cuidado com a forma como a gente tem procedido no nosso lar, parar de culpar o outro pelas nossas ações de perplexidades, pelas nossas ações de infelicidade. Muitas vezes somos nós que estamos plantando isso. Se o seu marido, se a sua esposa não tem dado sorriso, seja você o que vai dar sorriso. Mude a atmosfera do lar através de pequenas atitudes. Na prática, como que a gente vai fazer isso? Filipenses 2,14 fala assim: fazei tudo sem murmuração nem contenda. Como que a gente pode fazer isso? Eu lembro de uma vez que meu pai estava falando que ele estava na fazenda sozinho e estava lavando louça. E que veio na cabeça dele, não sei se é uma música que existe ou se ele que inventou, falava assim, lava a louça todo dia, que agonia, que agonia. E aí ele falou assim, não, eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso cantar ao contrário. Lava a louça todo dia, que alegria, que alegria. Ao invés de ficar olhando para os pontos negativos, olhar para os pontos positivos. Tá naquela correria, na canseira da casa, limpando, passando, fazendo isso, fazendo aquilo. Entenda que quando nós estamos fazendo essas coisas, nós também estamos sendo missionários do Senhor, porque esses deveres comuns da vida, eles são uma bênção para o nosso caráter e uma bênção para aqueles que a gente mais ama, para aqueles que deveriam receber a maior das nossas atenções. Então vamos fazer com amor, com carinho, pensar, eu vou deixar essa casa cheirosa e limpinha para quando meu esposo chegar, para quando os meus filhos chegarem, eles possam ter a alegria de estar aqui, porque é um lugar prazeroso, onde tem ordem, onde tem alegria. Vou cozinhar esse alimento da melhor forma possível para produzir um bom sangue para minha família. Fazer tudo com amor, sem murmuração, nem contenda, sem ficar reclamando, sem ficar vendo os pontos negativos.
Efésios 4:29 nos ensina a vigiar as palavras. O apóstolo Paulo fala isso em vários textos. Que não saia da nossa boca a palavra torpe, que as nossas palavras sejam para edificação, para enobrecer e trazer alegria daqueles que estão ao nosso redor, que as nossas palavras não sejam desencorajadoras às pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam ser aquelas palavras que as pessoas queiram estar perto de nós, porque são palavras que transmitem graça aos que ouvem, como diz lá em Efésios 4:29. Em Colossenses 3:13 nos ensina a sermos pessoas perdoadoras, sem ficar guardando mágoa, entendendo que as outras pessoas são tão errantes quanto nós. E a gente se esquece disso, que é que o outro age de forma perfeita, sendo que nós não estamos agindo assim. Então, que a gente possa ter em nossa vida o espírito perdoador, para que a gente tenha uma atmosfera pura e celestial, onde a rica corrente do amor de Deus possa fluir por nossa alma. 1 Pedro 2,17 ensina a gente a dar importância aos membros da família. Tem texto que fala assim, que a gente deve considerar os outros superiores a nós, que a gente deve dar honra aos outros, e sim, precisamos fazer isso dentro da nossa família. Como? Dando valor, considerando o que o outro pensa, o que o outro quer, porque a Bíblia nos mostra que o Espírito do céu é o espírito de abnegação, do serviço abnegado. Cristo, quando esteve na terra falando da sua missão, ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha que sério! E muitas vezes no nosso lar, a gente acha que está representando o caráter de Cristo, quando na verdade, a gente é o primeiro, não, vai lá, pega você, não, deixa eu quietinho aqui no meu canto, deitado no sofá. Seja você que levanta e vai lá e pega. Faça pelos outros, porque é esse o espírito do céu. Se nós não tivermos esse espírito de abnegação e serviço aqui na terra, o céu não vai ser lugar para a gente, porque os que estão lá, eles aprenderam sobre a abnegação, sobre o amor desinteressado. Tem um texto do Espírito de Profecia que nos diz assim, que no céu ninguém vive para o próprio benefício, todos vivem para servir. Se nós não estamos vivendo dessa forma aqui na Terra, principalmente dentro do nosso lar, porque muitas vezes é mais difícil do que fora. Às vezes é fácil, você vai lá, entrega uma cesta básica pro fulano de tal, mas você não vê fulano de tal todo dia, no momento que você está estressado, no momento que ele está estressado. Vai lá, entrega um livrinho esperança, no seu trabalho às vezes é tranquilo até de lidar, mas quando chega dentro de casa, a gente só quer ser servido. Que sério isso? Isso é feio, porque isso não é o caráter do céu. Precisamos do espírito do serviço em nossos lares, começando por nós. Tem um princípio que também está lá no Espírito de Profecia, que diz assim, dê cada um amor antes de exigi-lo. Muitas vezes nós mulheres, né, ou até os homens ficam cobrando, por que você não fala assim comigo? Por que você não compra tal presente? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Qual que é um dos princípios que a gente tem? Fazer tudo sem murmuração nem contenda. Se você quer ver o outro dando amor, seja você o que dá amor. Existe uma camada de neurônios no nosso cérebro que se chama neurônios espelhos, que eles são responsáveis por copiar tudo aquilo que eles veem. Se em nossa vida a gente está refletindo o caráter de Cristo aos outros, daqueles que estão perto de nós, começarão também a refletir, porque eles estarão contemplando a gente. Nós somos transformados pela contemplação. Se você quer ver o amor na humanidade, seja você que dê amor. Não fique esperando que os outros deem por você. Porque afinal você vai responder diante de Deus sobre suas ações, e não sobre a ação do seu esposo, sobre a ação dos seus filhos para com você, e sim sobre as suas ações. E como essas suas ações influenciaram a vida daqueles que estão ao seu redor. Dê cada um amor antes de exigi-lo. Quero fazer um desafio com vocês de 40 dias para restaurar o lar. A primeira tarefa é começar a fazer culto, se você ainda não faz. O culto familiar. Isso é extremamente importante. Principalmente se você é o homem da casa, essa responsabilidade é sua. Mas se seu esposo não está aqui, se ele não tem feito isso, seja você que comece então, tá? Então, culto pode ser um louvor, uma oração, e uma leitura eu indico que vocês estejam lendo o Lar Adventista, porque ali tem princípios, ali é um manual,
É um manual. Como que você quer, se eu quer que seu lar seja feliz, tem tudo ali. Do capítulo 6 ao 14 é para quem está escolhendo a pessoa. Se você não quer errar nessa escolha, leia, decore e tenha aqueles princípios vitais no seu coração. Os demais capítulos são extremamente importantes em todas as fases. Várias vezes estou relendo agora porque a gente vai receber uma criança e o nosso lar precisa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Então, no culto familiar, indico vocês fazerem a leitura do Lar Adventista, pode ser por trechinhos pequenos ali e façam comentários e tentem aplicar no dia aquilo que vocês leram. Não reclamar. 40 dias buscando não reclamar. Toda vez que vem aquele ímpeto de reclamar, lembre, fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Tem uma musiquinha dessa, não sei se vocês conhecem. Se eu não me engano, é uma musiquinha do Projeto Restaure, que é um projeto que trabalha com famílias, ensinando a educação de crianças. Sem televisão à noite, hora de conversar, tenham momentos juntos em família, priorizem, valorizem aqueles que estão na sua casa, tenham momentos para vocês saberem como que foi o dia, ficar ali pertinho, porque muitas vezes a gente quer ter uma família feliz, mas a gente não estabelece um relacionamento saudável, porque a gente não fica pensando em como ajudar o outro, a gente fica pensando só em como satisfazer a nossa vontade. E quando a gente conhece um pouquinho mais do outro de verdade, a gente consegue ajudar melhor. Sábado à tarde, passeio na natureza em família. Isso é muito importante. Precisamos reformar a forma como passamos o nosso sábado. Muitas e muitas famílias passam dormindo a parte da tarde, quando seria de grande benefício pegar os filhos, os parentes, sei lá quem, e ir para o meio da natureza. A natureza é um livro de Deus para nós e precisamos tirar lições ali. Iremos tirar lições importantes se assim observarmos. Outro ponto e último ponto desses 40 dias de desafio é todos aliviando o fardo uns aos outros, espírito de serviço. Então, deitado no sofá, conversando, fazendo uma coisa, alguém fala assim, ai, queria tomar uma água, deixa eu lá pegar para você. Sabe? Adiantando, aliviando as necessidades das pessoas que estão dentro da sua casa. Isso vai trazer uma atmosfera diferente, onde os anjos vão querer habitar dentro do lar. Muitas vezes os anjos não querem estar na nossa casa pela falta de ordem, pela falta de respeito que há entre as pessoas que estão ali. Se a gente cultivar o espírito de serviço, os anjos vão ser nossos hóspedes constantes. Para finalizar, quero ler um texto que está aqui no Ciência do Bom Viver, que eu acho muito bonito, que fala assim: homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito, se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a ele se entregarem em amorosa confiança. Sua providência pode unir corações com laços de origem celestial. O amor não será mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O tear do céu desce com trama e urdidura mais fina, não obstante mais firme, do que se pode tecer nos teares da terra. O resultado não será um tecido débil, mas sim capaz de resistir a fadigas e provas. Coração unir-se-á coração nos áureos vínculos de um amor que é perdurável. Um pouco antes de me casar, eu li aquele texto do Lar Adventista que fala assim, que o casamento ele não é o fim do amor, mas ele é como que o seu início. Também falava que o nosso lar, ele pode ser um pedacinho do céu. Mas eu olhava ao redor e eu não via isso. E quando eu falava isso, as pessoas diziam, espera só uns 2 anos de casamento chegarem para você ver como que são as coisas. Como se fosse um sorteio. As famílias que são felizes e aquelas que não são felizes. Ou como se fosse assim, não, você vai casar, passa um tempo, você vai ficar infeliz mesmo. O negócio vai ser ruim, não tem essa de pedacinho do céu, não. Passou 2 anos e pela graça de Deus o amor só tem crescido e tem sido sim uma grande bênção onde eu sinto que o nosso lar é um pedacinho do céu. Mas isso não porque eu fui sorteada com a alegria de ter essa dádiva enquanto outras pessoas não são.
Mas quando os princípios divinos são colocados em prática dentro do nosso lar, a gente pode sim viver um pedacinho do céu aqui na terra. Se não temos vivido um pedacinho no céu na terra, nós podemos mudar isso através desses pequenos atos de trazer alegria, de controlar nossas palavras, do espírito de serviço. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem essas pequenas coisas, vocês vão poder atingir o ideal de Deus a seu respeito, tomando Cristo como seu ajudador. Nós fomos chamados a finalizar a obra nessa terra, a sermos cooperadores de Deus nesse tempo degenerado. Muitas vezes a gente quer fazer isso pensando no mundo externo. Como que eu posso dar mais estudo bíblico? Como que eu posso sair para uma missão? Vou para a África, vou para uma instituição missionária e tal. Quando a primeira reforma que precisa acontecer é dentro dos nossos lares. O Senhor é o mais interessado em fazer com que as nossas famílias sejam restauradas. Se nós nos colocarmos à sua disposição, essa mudança vai acontecer. E então nosso lar, simples que seja, ele vai poder ser o maior argumento em favor do Evangelho. Amém? Amém, gente. Deus seja louvado por essa mensagem. Como Amém. é maravilhoso, né? A gente começar a nossa semana com essa mensagem, nos ensinando a ser uma família funcional. Nós agora vamos encerrar esse momento, né? Com duas orações, mais uma oração cantada. A irmã Nice, ela vai estar louvando, né? E eu vou pedir, então, a Maiara para encerrar com uma oração, e eu quero ver uma mãozinha aqui levantada, né? Que vai estar fazendo a segunda oração. Irmã Naudília? Oi. Então, a senhora faz a segunda oração. A Maiara vai fazer a primeira, a senhora faz a segunda e a irmã Nícia a terceira cantada. Ok. Pode fazer então, Maiara. Oremos então. Santo e eterno Deus, que privilégio estarmos aqui reunidos para buscar a Tua presença no início dessa semana. E nós podemos ter a certeza de que a Tua presença será feita em nossa vida, porque o Senhor disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abrir-se-vos-á. Obrigada pelo privilégio de ter o Senhor em nossas vidas, mesmo sendo nós tão imerecedores dessa dádiva. Nós queremos nos colocar diante do altar do Senhor, colocar as nossas famílias diante do altar do Senhor, por disfuncionais que sejam, independente do que aconteceu ao longo da nossa vida. A gente sabe que o Senhor, que é o Deus que quer restaurar a sua imagem perdida na humanidade caída, irá restaurar as nossas famílias, porque o Senhor é o Deus que faz a obra de restauração. O inimigo, mesmo tentando degenerar essa obra tão maravilhosa, não terá poder, porque se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Nós agradecemos por isso e pedimos ao Pai que o Senhor possa nos ajudar a finalizar a obra nessa terra e cumprir o nosso papel, principalmente em nosso lar. Pedimos a Tua presença no restante desse dia, o Teu poder para poder fazer a Tua vontade. É o que oramos nos méritos de Jesus. Amém. Continuando a Tua presença, Pai amado. Só Tu és santo, santo, santo. Pai querido, como é bom sentir o Espírito Santo em nós. Obrigado pela Maiara. Que Deus a abençoe ricamente com seu futuro bebê nos braços. Eu posso sentir, eu posso ver pela olho da fé quão felizes serão. Ó Pai querido, muito obrigada, Pai querido, porque um dia o Senhor deu seu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz por nós. Nós não precisamos fazer mais nada, Senhor. Simplesmente devemos viver um pedacinho do céu aqui na terra, nos nossos lares. Aqui, meu Pai, na terra, somos tão egoístas, ó Pai. Pai, nos ensina a sermos realmente herdeiros dessa promessa, que é morar no céu um dia. Ó Deus Todo-Poderoso, a nossa família, Senhor, é tão, às vezes, desestruturada. Meu Deus, somos culpados por isso. Meu Deus, o mundo já nas trevas, o mundo já do inimigo, as nações contra nações,
as famílias contra as famílias, outras famílias, os pais contra os filhos e filhos contra os pais. Pai querido, nós já não aguentamos mais, mas o Senhor deixou a receita para nós, Senhor. O espírito de profecia maravilhoso, a santa palavra de Deus, a Bíblia. Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não pequem contra ti, contra o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia é muito linda, Senhor. A palavra de Deus não nos deixa falhar. Se nós seguíssemos a palavra como deveríamos seguir, nós seríamos muito mais felizes. Nos dê espírito de gratidão, Senhor. Nos dê espírito de ajudadoras. Nos dê espírito de renúncia. Nos dê espírito de bondade, Senhor. Nos dê espírito de sabedoria. Pai, Espírito Santo de Deus, continue conosco, Senhor, no decorrer desse dia que já está começando logo mais. Meu Pai, já está nas horas claras desse dia, primeiro dia da semana. Nos dê a paz, Senhor, que tanto almejamos. Nos dê a cura, Senhor, a cura espiritual nas nossas famílias. Retorne os esposos que estão distantes de nós, as esposas, ó Pai. Retorne nossos filhos, ó Pai, que não nos enxerga como pais e mães. Meu Deus, retorna, meu Pai, aos lares, aquelas pessoas que estão distantes do Senhor. Retorna ao seu lar, a tua santa palavra, a igreja de Deus aqui na terra. Busca, Senhor, os nossos inimigos, Senhor. Alcança os nossos inimigos, as nossas almas, ó Pai. As pessoas ruins que pensam que estão fazendo ruim para nós, mas estão fazendo para elas mesmas, Senhor. Tem misericórdia do teu povo aqui na terra. Abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa os filhos do Senhor aqui na terra, Senhor. E aqueles também que irão ser alcançados pelo teu poder, por nós mesmos, pelo nosso viver, pelo nosso testemunho, Senhor. Nos ensina a sermos testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. No nome santo de Jesus, visita os hospitais, as cadeias, os presídios, meu Pai, em todo o mundo. Por favor, visita as pessoas idosas, ó Pai, que estão sofrendo, às vezes nas garras dos filhos, das noras. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo aqui na terra. Abençoa esse grupo, meu Pai, que estão dispostos todas as 5 horas da manhã, todos os dias, te buscarem em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a sermos humildes, por favor, Senhor. Nos cura nossas almas, Senhor. Nós estamos doentes. Nós estamos vivendo o mundo, Senhor. Não deixe que o mundo chegue até nós, Senhor, por favor. Mas que nós possamos levar ao mundo essa palavra maravilhosa. Perdoa-nos, ó Pai, naquilo que falhamos. Em nome de Jesus, abençoe nossos filhos e filhas. Amém. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família amada, uma família que crê. Uma família sem igual, uma família unida, uma família amada, uma família que crê que Jesus já vai voltar. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem tão maravilhosa. Irmãos, eu estou aqui assim, a pensar como Deus ele faz as coisas de forma incríveis. Ontem, a nossa mensageira de ontem, né, que não é nada combinado, né, foi a Val, né, ela pregou ontem lá da Espanha, né, de Barcelona, e ela falou exatamente sobre uma família disfuncional. E eu estou aqui pensando como que Deus ele completa a mensagem. Ontem ela deu início, né,
falando sobre das milhares de crianças, jovens e adolescentes que na Europa estão buscando o suicídio para dar fim às suas vidas. Quantas vidas sendo ceifadas, né? E ela fez aqui ontem um clamor pelas famílias, pelos lares, pelas palavras que são ditas, né? Ela relatou ontem a sua própria experiência de 26 anos de casada e de um divórcio, né? De uma família pastoral com muitos problemas, né? E que levou essa família a uma separação, a um divórcio. E hoje Deus nos traz a receita de como ter uma família funcional, né? Ontem ouvimos sobre uma família disfuncional e fizemos um comentário ontem sobre por que Satanás ele quer tanto que as famílias sejam disfuncionais. É porque Satanás ele lê as profecias e ele sabe o quanto que é importante o lar e a família agora para os últimos dias. Complementando aqui em tudo que a Maiara disse, né, no livro Ciência do Bom Viver, no capítulo 27, no primeiro parágrafo fala o seguinte: a restauração e reerguimento da humanidade começa no lar. Como assim? A restauração e o reerguimento da humanidade começa no lar. A obra dos pais é a base de toda obra, de toda outra obra. A sociedade compõe-se de famílias e é o que façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da alma e o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. Como é que é? O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação depende das influências domésticas, né? Olha, são 3 sucessos aqui. O sucesso primeiro começa em casa. Depois que esse sucesso começa em casa, ele se estende para a igreja, né? Então, o êxito da igreja depende do êxito das influências domésticas. E se uma igreja é bem ordenada, isso vai se estender à felicidade da sociedade. Então, essas 3 coisas, elas andam juntas. O lar, a igreja e a sociedade. Como Deus é maravilhoso. E Ele nos mostrou aqui hoje que a receita para que a gente possa ter um lar bem ordenado é começando uma igreja bem ordenada, uma sociedade. Nós temos que restaurar o lar, o culto familiar, parar de reclamar, ter mais tempos, né, de passarmos uns com os outros. E nós precisamos de sermos ajudadores, precisamos aprender a servir. Por que tantas pessoas separam? Porque, na verdade, somos egoístas. Nós não casamos para sermos felizes, mas para salvar o outro. Quando nós entendemos que o casamento é o exercício de salvação do outro, porque quando você se separa, você está jogando o outro no pecado. O outro sempre vai buscar outra pessoa e você fica torcendo para o outro pecar, para você ficar livre. No fundo é isso. Mas, irmãos, nós vamos dar agora tempo para você fazer também aqui a sua consideração. Se você está impressionado como eu estou com essa mensagem, porque a família é ela, né? Como diz a Maiara, é ela que vai fazer a obra agora no tempo do fim, né? Uma família bem ordenada, ela vai causar uma impressão
nesse mundo completamente desestruturado, onde o feminismo tem trago mensagens terríveis, né? Onde os movimentos LGBTs também estão trabalhando contra a família. Quando virem as famílias bem ordenadas, elas vão fazer toda a diferença nos últimos dias. Então, você que está aí agora, né? Sandra, seja bem-vinda, amada. Fale para nós o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Abra seu microfone. Bom dia, louvado seja Deus, por um Deus que ainda fala conosco, mesmo sendo pecadores. É interessante que hoje, assim, por ser domingo, eu tentei dormir um pouco mais para descansar, mas, assim, o tempo todo Deus me falando para poder entrar na sala, né? E quando eu entrei na sala, já estava no final. Mais um detalhe. Eu, com a pregação de ontem, como você falou, Elô, me impressionou, sabe? Quando o Val falou do tempo com Deus, o tempo de oração. Eu falei, Senhor, por favor, me ajuda a ter um tempo maior de oração. Aí comecei a pedir a Deus para organizar minha vida, organizar minha casa. Fui pedindo, assim, sabe? E aí, na hora que eu ligo, né, que eu entro na sala, aí a Mayara estava falando exatamente, assim, em como... Sandra, nós não estamos te ouvindo. De uma forma tão maravilhosa, esse lindo, lindo que... Ai, desculpa, não ouve. Cortou, qual a parte? Cortou o seu áudio. Ai, melhorou agora? Agora melhorou. Se você puder repetir a sua... Ok. É o seguinte, eu hoje, né, a minha intenção era dormir um pouco mais. E eu peguei e não ia entrar na sala, mas o Espírito Santo, o tempo todo me incomodando para eu entrar na sala. E antes de entrar na sala, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para me abençoar, porque eu fiquei muito impactada quando a Val falou a questão do tempo de oração. Eu falei, Senhor, por favor, eu preciso passar mais tempo em oração, preciso ficar mais tempo a sós. Porque às vezes a gente entra numa sala de consagração, a gente faz muitas coisas assim, em comum, né, com coletiva, mas eu falei assim, eu preciso mais tempo a sós com o Senhor. E pedi a Deus também para me ajudar a me organizar minha vida, organizar a minha casa, e fui pedindo a Deus. E aí, o tempo todo, o Espírito Santo me tocando para eu entrar na sala de consagração. E na hora que eu acabei de orar, né, pedindo a Deus isso, eu entro na sala e escuto exatamente a Mayara falando disso, sabe? Dessa organização da casa, dessas famílias, como fazer uma família funcional. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, eu não poderia deixar de dar o meu testemunho, porque realmente eu estou impactada, eu estou impressionada. Inúmeras vezes, né, a gente tem ouvido o Senhor falar conosco, e não sei por que a gente esquece o tempo todo. Essa semana, o pastor que está fazendo a Semana de Oração Jovem, ele veio aqui em casa, e ele falando assim, o que falta para a gente acreditar em Deus? É Deus falar? Será? Aí ele foi contando como que Deus falou com Balaão ali, Deus falou né, com os filhos dele, e muitas vezes Deus fala e a gente não escuta, a gente simplesmente se perde. Então, eu louvo a Deus por ele ainda falar a nós e peço a ele que me ajude a ouvir a voz do Espírito Santo sempre e que ele possa continuar nos dirigindo, assim como ele dirige de uma forma assim, extraordinária.
essa sala de oração, sabe? Como que ele coloca os pregadores falando exatamente o que nós necessitamos. Então, eu quero agradecer, louvar a Deus por isso. Oi? Amém, amém, Sandrinha, pela sua consideração, né? A gente está vendo aqui Deus conduzindo todas as coisas, né? A gente sente Deus andando aqui nessa sala. A cada dia, Deus vai trazendo as mensagens, os mensageiros, e eles vão completando aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, né? E a gente fica aqui maravilhada com essa bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Mais alguém gostaria de considerar? Sim. Éden, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Eu gostaria de externar a minha alegria de estar participando, né? Deus abençoou, né, que Naudília conheceu a sala e passou para poder eu conhecer também. E eu preguei, né, na igreja no sábado, né, no bairro aqui em Teoflotone, né, no São Benedito. E foi inspirado, Deus me ajudou, a inspiração na sala. Foi muito bom mesmo, enriquecedora. Deus poderia abençoar que mais gente participasse. Que não é só para um grupo de 100 pessoas, deveria ter 1.000 pessoas participando daqui. Eu acredito, ou mais, 2.000 pessoas. Mas eu agradeço pelo pequeno grupo, né, que Deus fortaleça cada vez mais essas pessoas, porque não é por uma maioria, mas por uma minoria que o Espírito Santo vai descer. Que Deus possa continuar abençoando quem teve a ideia dessa sala, que eu não sei ainda, né? Que possa continuar para sempre, até Jesus voltar. As minhas palavras aqui. Obrigada, irmão Éden, pela sua participação, né? O Senhor, ele tem sido maravilhoso, né? Ele que tem conduzido essa sala. Essa sala foi aberta pela Cesiane Amaral, né? E a gente louva pela vida da Cesiane, que é uma missionária do Senhor. E nós temos aqui um grupo, né, de organização, que nós estamos na liderança, que é a Juninha, a Iapo, lá em Portugal, a Lígia, lá em Portugal, a Rutinha. Então, nós temos a Keila, né, que não aparece aqui, mas é ela que ora com os mensageiros todas as manhãs, todos os dias, né? Então, nós temos uma equipe aqui que trabalha por detrás para que essa sala aconteça todos os dias, mas tudo isso só acontece porque o Senhor Deus, ele deseja falar ao seu coração e ao meu coração. Então, é o Senhor Amém. Que traz os mensageiros, é o Senhor que prepara. A gente não combina nada, né, Maiara, com os mensageiros. A gente fala, é o que o Espírito Santo fala ao seu coração. E todos os dias a gente tem visto, né, o Jesus conduzindo essa sala, andando nessa sala e trazendo as mensagens dos mensageiros que ele deseja preparar esse povo remanescente. Eu sempre falo aqui com as meninas, né, que eu creio que aqui tem um povo, e esse povo é o povo remanescente, e Deus está preparando dentro dessa sala um povo para o tempo do fim. Louvado seja Deus porque você está nessa sala e eu também, porque eu me sinto a cada manhã sendo preparada diretamente pelo céu para a eternidade. Vamos ver se tem mais alguém, né? Irmão Valmir, seja bem-vindo. Abra seu microfone. Por favor. Ei. Alô? Oi? Eu Pois queria não, saber, pode por falar. favor. Desculpa.
Eu queria saber qual a página de Ciência do Bom Viver mesmo você leu aí, por favor? Você leu? Página é o capítulo 27. Eu gosto de falar o capítulo porque às vezes pode ser que a página não coincida, né? É o primeiro parágrafo, chama o Ministério do Lar. A página do meu livro é o 149. Ah, tá. Mas o meu texto está tudo errado. Vou descobrir aqui. Olha pelo capítulo, o 27, Tá, chama o Ministério do Lar. Ok, querida. Mas o meu não é a mesma coisa, não. Ok, tá bom. Obrigada. No meu 27, sabe o que está? O comércio de bebidas e a proibição. Então, olha pelo título, o Ministério do Lar. Ok, obrigada. Juninha, seja bem-vinda, querida. Irmã Luísa. Elô, pode deixar o irmão Valmir falar, ele levantou a mão primeiro. Desculpa, irmão Valmir. Tá, ok. Bom dia, irmã Luísa. Bom dia, irmão. Bom dia. Sim, eu vou mandar mensagem também. Se fosse possível, se a irmã puder repetir, qual é o motivo? Irmão Valmir, seu microfone está com interferência. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Sim. Por que motivo quer acabar com o projeto de Deus? Novamente está com interferência, irmão. Tem alguma coisa interferindo no seu micro. Tá, vou ver se o local aqui talvez seja o local. Melhorou agora? Agora sim. Eu gostaria que a irmã Nayara repetisse, se fosse possível, qual é o motivo, que o movimento quer acabar com o projeto de Deus para a família, o projeto que Deus criou para a família. Maiara, ele está direcionando a pergunta a você. Você está aí? Tá com bastante interferência. Será que alguém pode repetir para mim? Que tá bem chiado. Elô, você conseguiu compreender o que ele disse? Não, eu não consegui compreender. Irmão Valmir, talvez pudesse repetir, porque eu acho que tem um vento, alguma coisa aí próximo, irmão. Está dando muita interferência. Não é vento aqui na sala de casa. Né? Mas eu vou tentar, vou repetir, para ver se a pergunta consegue ser. A irmã Maiara falou que o movimento gay tem interesse de quebrar, jogar por terra o projeto que Deus criou para a família. Eu gostaria que ela repetisse essa parte. Sim. Na verdade, assim, nessa palestra eu geralmente mostro nas igrejas um vídeo de uma conferência do movimento LGBT e do movimento feminista, onde eles falam abertamente sobre isso. Depois eu posso até enviar para alguém, acho que é a Heloísa que estava falando comigo no WhatsApp, e ela encaminha para vocês onde está o vídeo. Mas eu coloco ele nas minhas palestras completas sobre o movimento feminista que está no canal GYC-Brasil. Aí você entra na parte de playlists e tem uma playlist lá que se chama Feminismo e tá meu nome do lado, onde eu destrincho sobre o assunto do movimento feminista, ideologia de gênero, principalmente na segunda palestra eu falo bastante sobre isso. Primeira e segunda palestra é mais sobre essa questão. E aí eu mostro onde tá falando sobre isso e vários textos, inclusive, dos precursores desses movimentos, onde eles abertamente falam sobre o desejo de atacar a família. Ok, irmã Maiara, muito obrigado, tá? Eu vou pesquisar isso. Gente, obrigada, Maiara, né, por ter respondido. Juninha,
seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Bom dia a todos. Louvado seja Deus por tamanha bondade. Que mensagem é essa de hoje? Eu fiquei aqui, eu ainda estou, reflexiva, pensando como Deus responde às nossas orações. Essa sala realmente é um milagre. Como o irmão Éden, muitos de nós aqui também gostaríamos que a sala tivesse aí um número bem maior. Em alguns momentos já até houve um número maior de pessoas. Mas o Espírito Santo tem nos dado a graça todos os dias de compreender que essa obra é dele, não é nossa. E onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ele vai estar no meio deles. E é assim que nós sentimos. O Espírito Santo é em nosso meio, em todo o tempo. A gente tem repetido, se não tem sido fácil realmente. O inimigo tem atacado de todas as formas. A Elô, pela misericórdia do Senhor, depois aí de uma quinzena, volta a estar conosco, em detrimento da saúde física, e teve a sua voz acometida, mas o nosso Deus, ele é poderoso, e ele vai nos mostrando aonde somos fracos e onde ele age nas nossas fraquezas. Deus é muito bom. Deus é muito bom. De mim mesma essa sala não existiria. E eu sei o quanto eu tenho dificuldade. Às vezes até de tocar no microfone para abrir. Irmão, se você tem essa dificuldade, não se envergonhe. Quantas vezes eu tentei abrir o microfone e não consegui abrir. E olha que eu estou aqui desde o início desse ministério. Há mais de 2 anos. E a gente tem dificuldade. Mas a gente vai lutando com essas dificuldades e vai dizendo a Deus todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Eu quero aprender mais de Ti. Eu quero servir. E esses dias eu ouvi aqui na sala uma frase que me chamou muita atenção. E todos os dias eu pergunto para Deus: Senhor, isso realmente está me levando para perto de Ti? Porque um mensageiro do Senhor disse aqui na sala: se o que você está fazendo não está te levando para o céu, desista. Não faça. E eu fiquei refletindo isso, e até hoje isso mexe comigo, e eu espero que até Jesus voltar. Porque tudo que eu fizer, eu quero que seja algo que agrade ao Senhor. Eu quero que seja algo que me leve para perto de Deus. Que me leve para o céu. Por mais dificultoso que seja. Eu não quero mais sonhar com as coisas deste mundo. Mas eu quero que o meu eu seja inibido e que Deus seja resplandecido através de mim. Eu quero que Deus seja glorificado através da minha pessoa. E parece fácil às vezes, E as pessoas têm o hábito de olhar para o outro pela titulação, pela graduação, pelo nível acadêmico. Mas quando olhamos para os discípulos, a gente vê que ali não tinha título acadêmico, senão Lucas, E outros tão minimamente, mas eram tão cheios de defeitos como eu e como tantos outros aqui. Mas foram eles que Jesus escolheu a dedo, porque sabia da resposta deles, sabia do eis-me aqui. E foi através deles que o Espírito Santo fez uma obra miraculosa, num ambiente onde o pecado tomava conta de tudo. E esse é o mundo que nós vivemos hoje. Quando olhamos para os lados, a gente imagina que está tudo perdido, não tem mais jeito.
Eu já ouvi de pessoas missionárias dizer assim, olha, bate a poeira dos pés porque aqui não tem jeito. E eu disse, enquanto houver vida, há esperança. E eu vou continuar orando e vou lutar, porque eu quero ver essa pessoa no céu. Não é fácil, sabe, irmãos? Você bater o joelho no chão, chorar, clamar por alguém que você não vê o mínimo de desejo de estar no céu, que vira para você e fala, para que eu quero ir para o céu se lá não tem nada do que eu gosto? E eu digo, Senhor, até o querer e o efetuar vem de ti, por favor, efetue o querer na vida dessa pessoa, às vezes em pensamento só. Um dia eu ouvi um jovem dizer para mim, para que eu quero servir a esse Deus se ele não faz nada do que eu quero? Ele faz tudo o contrário do que eu quero. E eu simplesmente respondi para ele, filho, porque o que você quer não é o melhor para você. Mas Deus sabe o que é melhor para você. E hoje, mesmo em dor e sofrimento, eu vejo esse jovem voltando para Deus, com todas as dificuldades. Lógico, é difícil. Cai, às vezes é jovem, é novo, as coisas do mundo atraem, mas eu vejo esse jovem lutando por uma causa celestial. E eu louvo a Deus, porque vale a pena orar por quem a gente ama, vale a pena orar pelas coisas do céu, e é possível, sim, ter todas as coisas revertidas em favor do céu. Deus abençoe cada um que está aqui. Deus te abençoe, Maiara. Muito obrigada pela mensagem. A família realmente é o princípio de tudo. Foi a primeira instituição que Deus colocou nesta terra e a instituição que Ele quer levar para a eternidade. Que Deus possa abençoar cada família aqui representada e que nós possamos ser atalaias do Senhor, aonde fomos fincados como família. Em nome de Jesus, esse é meu desejo e minha consideração. Obrigada, Juninha, pela sua consideração. Nós queremos aqui agora, então, agradecer a Maiara por ter aceitado o nosso convite. Maiara, nós queremos contar com você outras vezes aqui. Que Deus abençoe, né, a sua gestação, o seu casamento, a sua família. E eu tenho certeza que a mensagem de hoje ela veio falar aos nossos corações. Eu estou vendo, inclusive, um comentário aqui da Dione, né? Hoje eu pude entender o que o Senhor quer, uma reforma em minha vida. Depois de ouvir essa mensagem, Deus seja louvado. Então, que Deus... Amém. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que Deus nos faz entender. E estamos à disposição. Certamente, né, você está na nossa lista aqui para a gente chamar novamente. Tá bom, Maiara? Louvado seja Deus pela sua vida. E que Deus possa, né, realmente fazer uma reforma em nossas vidas, que nós possamos compreender, conforme eu li lá no capítulo 27, né, do livro A Ciência do Bom Viver, que a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação depende das influências domésticas. Que Deus nos abençoe, que nós, como mães, né, como irmãs, amigas, nós possamos levar essa mensagem, né, de que a restauração e o reerguimento da humanidade começa no lar. Que Deus possa plantar no nosso coração, hoje, no dia 31, né, de julho de 2022, o tamanho da importância da mensagem que a Maiara trouxe hoje para a nossa vida e para a nossa família, para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, então, encerrar, né, esse momento com o louvor. Irmã Nícia, a senhora pode louvar para encerrar? Posso? Pode cantar, Posso? irmã. Sim, pode cantar. A oração final, amiga, e o hino. A oração... Olha, estou ficando destrenada. Fiquei tantos dias sem estar na sala que eu estou destrenada aqui, né, Juninha? Nós vamos, então, encerrar. Juninha, você pode encerrar com oração?
Posso sim. O irmão Mário está com a mãozinha levantada. Será que ele gostaria de orar, de considerar? Nós estamos com o tempo já meio avançado, mas de repente dá para abrir o espaço aí? Irmão Mário, pode abrir seu microfone? Ok, pode falar. Bom dia, irmã. Era para orar, mas a senhora já falou com Sim, o pode irmão. orar então, irmão. Pode É sua orar. vez, irmão Mário. Seja Tá bem-vindo. bem. Amém. Vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem. Santíssimo Deus, grandioso e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, eu venho na tua presença colocar todos os meus irmãos que estão nessa sala em tuas mãos, Senhor. Pai querido, perdoa nossos pecados e por amor do teu nome, purifica a nossa mente, purifica nosso coração, purifica-nos, Senhor, nosso caráter, para que nós possamos ser semelhantes ao Senhor e termos o poder, Senhor Deus, para levar as pessoas que estão necessitadas a tua palavra, meu Pai. Por favor, Senhor, se tem alguém aqui que está enfermo, que o Senhor possa curar. Seja doença, Senhor, enfermidades, ou então, se alguém está também com dificuldades espirituais, que o teu Espírito Santo possa trabalhar na vida dessa pessoa e salvá-la, Senhor, dessa situação. Que o Senhor possa ir na busca dos nossos filhos, na busca dos maridos, das esposas, assim como foi falado, e possa trazer de volta para a tua casa, Senhor Deus, para os teus pés, porque nós precisamos, Pai, precisamos de ti, precisamos da tua ajuda para seguir em frente. Não nos deixe desanimar e nos abençoe. Entrego nas mãos do Senhor as nossas vidas, suplicando ao Senhor que nos conceda uma semana na tua presença, Senhor. Que não venhamos nós nos afastar nenhum momento do Senhor, pois o Senhor está o tempo todo conosco para nos ajudar. Nos ajude, Senhor, a levar o Evangelho a quem precisa. Nós precisamos trabalhar, mas precisamos do poder do Senhor. Que o Senhor ajude as mães que aqui estão presentes e aos pais a fazer o culto familiar. O Senhor sabe o quanto é difícil a gente conseguir reunir a família, Senhor. E muitas vezes, quando a gente vai reunir, a gente tem dificuldade com algum deles. Mas que teu Espírito Santo, já que o Senhor enviou essa mensagem para nós, teu Espírito Santo possa trabalhar não só no nosso coração, mas no coração de todos os nossos familiares e possamos fazer o culto ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eu te peço, agradecido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão. Foi-se o clamor, tristeza e agonia, e rompe o dia da salvação. Rejubilai, cantai em aleluias, cantai, cantai, aleluia. Não mais temor, não mais tribulações, louvores enchem hoje os corações. Ó, festejai do dia nova luz, saudai o Rei Jesus. Rejubilai, rompei em aleluias, cantai, cantai, aleluias.
Amém. Amém, irmanice. Muito obrigado pelo seu louvor. Bom, gente, nós vamos então agora encerrar, né, a sala. Amanhã estaremos de volta. Amanhã é 1º de agosto, o dia mais lindo do ano, né? É o dia do meu aniversário. E eu quero estar aqui novamente com vocês, comemorando o meu aniversário com vocês, né? Dando início à melhor parte do dia, que é aqui na sala da consagração. Então, amanhã estaremos aqui às 5 horas da manhã, no horário do Brasil, às 9 horas no horário da Inglaterra e de Portugal. Que nós possamos estarmos, então, aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Até amanhã, então, pessoal. Um bom domingo e uma boa semana.